No livro de Daniel, no capítulo de número 10 e no verso de número 2, vamos ler a palavra do Senhor. Daniel 10 e 12. Aleluia, Jesus. Hoje nós estamos no início desta poderosa campanha. Satanás, solta o que é meu. O diabo, solta o que é meu. Aleluia, Jesus. Vamos ler a palavra de Deus que diz, no livro de Daniel, no capítulo de número 10, no verso de número 12, que diz assim: Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que tu aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras ou as tuas orações, e eu vim por causa das tuas orações, por causa das tuas palavras. Aleluia, Jesus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus, nesta noite, diante da tua santa e gloriosa presença. Que o Senhor venha falar ao nosso coração nesta noite. Que o Senhor venha falar com a tua igreja. Que o Senhor possa, Deus, falar com cada irmão, com cada irmã que hoje entrou aqui dentro, que eles possam receber de ti a tua bênção e a tua vitória, que eles possam ser, Senhor, direcionados pelo Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, e amém. Pode se assentar e bater palmas bem alegre para glorificar a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, glória a Deus. Nós acabamos de ler este versículo da palavra de Deus no livro de Daniel, no capítulo de número 10 e no versículo de número 12. Nós entendemos, amados irmãos, que nós que somos servos do Senhor, o diabo ele sempre luta desde a antiguidade para que nós não alcançamos aquilo que nós pedimos a Deus. Porque, amados irmãos, quando nós pedimos ao Senhor, o diabo ele entra na frente para querer impedir o que Deus ele tem para a nossa vida. E quando nós pedimos ao Senhor, Deus ele é justo e fiel para nos entregar a nossa vitória, para nos entregar o nosso milagre. A Bíblia vai dizer que Daniel, ele decidiu a orar a Deus. Ele decidiu a dizer: Senhor, que o Senhor venha me dar compreensão das tuas revelações, que o Senhor possa me dar entendimento da tua palavra, que eu possa, Senhor Deus, ser entendido da tua palavra. E quando agora, amados irmãos, Daniel, sendo aquele que foi trazido de Jerusalém para a Babilônia, passou toda a sua juventude, agora, aleluia, Jesus, o povo de Deus, ele agora é retornado para Jerusalém, mas Daniel, ele permaneceu ali, por causa, quem sabe, da sua idade, que já estava muito avançada. Deus, ele tinha um carinho especial por Daniel. Dentre todos os profetas, Daniel foi o único que teve o discernimento das revelações de Deus. Daniel, aleluia, Jesus, sendo um homem que Deus mostrava, e ele agora tinha a interpretação do que Deus revelava a ele.
Daniel, ele tinha sua vida íntegra diante de Deus. O homem que tem a sua vida íntegra diante de Deus, ele não é abandonado, ele não é esquecido. Quando ele dobra o joelho, o diabo ele estremece, o inferno inteiro estremece. A parte que o diabo, irmãos, tem mais medo na vida de um crente fiel, não é quando ele canta bonito. A parte que o diabo mais tem medo na vida de um crente fiel, não é quando ele profetiza, quando ele grita, ou quando ele está nervoso, não. A parte, irmãos, que o diabo ele tem mais medo na vida de um crente é quando ele decide a se ajoelhar diante de Deus. Quando o diabo vê um crente se determinado a dobrar o seu joelho e falar com Deus, você vai ver, irmãos, que há uma reunião no inferno, há uma reunião muito grande para que não deixa o crente orar. Você pode fazer, amados irmãos, uma experiência. Você pode prestar atenção. Você pode, amados irmãos, deitar na cama ou ficar sentado, mexendo no celular. Você vai ver que o sono não vai te pegar. Você vai ver, amados irmãos, que você não vai ter sono. Mas quando você, amados irmãos, dobra o seu joelho, o diabo ele entende que quando o crente dobra o joelho, ele vai falar com Deus. E o crente que fala com Deus, ele tem resposta. O crente que fala com Deus, ele tem uma vida diferente. Aí você vai ver, amados irmãos, que o sono vai vir na hora. O sono imediatamente vem. O celular toca, menino chora, menino grita, menino se desespera. Alguém chega batendo na porta, outro chega para tomar um café. Isso, irmãos, é impedimento do inferno. Quando você decidir dobrar o teu joelho, esse joelho assim, ó, quando você decidir dobrar ele, você vai ver que uma guerra no céu, nos ares, uma guerra no espaço sideral. Você vai ver que vai ter uma guerra, porque o diabo lutando para você não orar. Mas quando ele lutar, você tem que entender que você, quando dobra o joelho, você está guerreando. Crente não guerreia, aleluia, com arma de fogo na sua mão, não. Crente não guerreia, irmão, com uma metralhadora, com um revólver, com uma espingarda. Não, um crente, amados irmãos, ele, aleluia, Jesus, um crente, quando ele dobra o seu joelho para orar, ele está guerreando. E o diabo, irmãos, ele perde quando o crente dobra o joelho. Aleluia, Jesus, você quer vitória? Você quer receber vitória? Então dobra o teu joelho em meio à dificuldade. Sei que não vai ter palavras para falar. Eu sei que não vai ter palavra prolongada para você orar, porque é uma guerra, luta, aleluia, Jesus, para que o crente não ore. Porque às vezes nós dobramos o joelho para orar, irmãos, não temos palavra. As palavras somem, as palavras se acabam, aleluia, Jesus, e nós não sabemos o que pedir, nós não sabemos o que falar. Mas quando nós dobramos o nosso joelho, Deus, ele já sabe que nós vamos pedir, ele já sabe o que nós precisamos. É por isso que o diabo, irmãos, quando nós dobramos o joelho, ele faz uma comitiva lá no inferno para impedir que nós oramos, para impedir que nós dobramos o nosso joelho. A Bíblia vai dizer que Daniel, já avançado em idade, mas ele dobrava o seu joelho para orar. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel era o homem que tinha por costume de orar ao Senhor. Nós precisamos acostumar, irmãos, a orar. Nós precisamos aprender a orar, ter por hábito a oração.
Nós, amados irmãos, só procuramos Jesus, só procuramos o médico quando nós estamos doentes. Nós temos, amados irmãos, que se prevenir para nós não adoecer. Nós temos que se prevenir, então nós temos que orar antes que o mal aconteça. Pastor, e se já aconteceu? Drobe a oração. Aí você vai ter que drobar a oração. Se você orava uma, ora duas. Se você orava 3, ora 6. Porque Deus, Ele vai te entregar a vitória. A Bíblia diz que Daniel estava orando a Deus. Ele decidiu a fazer uma campanha de 3 semanas. E Daniel, agora ele entra na oração, pedindo para Deus algo para o seu povo. Daniel, ele pede algo para Deus. E agora, irmão, Deus, no mesmo dia, no primeiro dia da oração, da campanha de Daniel, Deus, ele já manda a resposta. Deus, ele já manda o milagre. Deus, ele já manda a resposta. Mas a resposta não chegou. A resposta saiu de lá, mas não chegou aonde era para chegar. Sabe por quê? Porque houve-se uma guerra. Quando Deus agora chama o anjo Gabriel, diz: Gabriel, vai lá na terra onde está Daniel e responde a oração. Leve a resposta a Daniel. E de repente agora o anjo vai descer. Quando o anjo estava descendo, Satanás viu que o anjo vinha, quem sabe, tranquilo, para responder Daniel. E o diabo manda os seus adeptos ao encontro do anjo, para que ele não desça. Você está entendendo, amados irmãos, como é o nível da guerra no mundo espiritual? Você está entendendo como é a guerra? Agora você sabe por que às vezes você ora e a resposta não chega? Sabe por que às vezes você ora e parece que Deus não te ouviu? Você pode ter certeza que Deus, ele não esqueceu de você. Você pode ter certeza que Deus, ele não é omisso para não responder a tua oração. É que o diabo, irmãos, está segurando a tua bênção. É que o inimigo está segurando a tua vitória. É que o inimigo está, irmãos, segurando dos ares. É por isso que nós estamos fazendo essa campanha. Satanás, solta o que é meu. O diabo, amados irmãos, está prendendo a tua bênção para chegar ao ponto de você desistir. Não tem quando nós, irmãos, começamos a fazer uma campanha e de repente nós desistimos porque nós não recebemos. Ou às vezes nós até fizemos a campanha, mas nós não obteve uma resposta naquele dia, ou seja, no decorrer da campanha ou no final da campanha. É porque o diabo, irmãos, ele luta para que você murmure contra Deus. Aleluia, Jesus. Para que você, amados irmãos, fica contra Deus, para dizer: não adiantou eu fazer a campanha, não adiantou eu orar, não adiantou eu fazer aquele sacrifício, não adiantou eu jejuar, pagar um preço na oração, porque Deus não me respondeu. É isso que o inferno quer que você pronuncie da sua boca. Porque o diabo, irmãos, ele pode amaldiçoar Deus tanto que ele quiser, não atinge Deus, não vai atingir Deus. Mas você quer ver Deus triste? É você sair da boca dele, da sua boca. É sair palavras, irmãos, da sua boca que entristece Deus. Às vezes nós falamos palavra que entristece Deus. Isto é o intuito do inimigo para que nós não recebemos a nossa vitória. Aleluia, Jesus. Daniel, ele tinha orado. Daniel, irmãos, ele estava em oração. Deus tinha mandado o seu anjo. O anjo foi, amados irmãos, impedido. E quando agora, irmãos,
Daniel passa o primeiro, o segundo, o terceiro, o quinto dia, o sexto dia, o 15º, o 18º, o 19º, o 20º dia orando, e nada de resposta. Enquanto isso, irmãos, havia guerra, havia peleja. É por isso que a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Existem muitas pessoas lutando com o seu irmão, existem muitas pessoas lutando com o seu vizinho, lutando com o drogado, lutando contra alguém. Mas a nossa luta não é contra eles. A nossa luta é contra o inferno, é contra o diabo. Porque às vezes, amados irmãos, não tem aquele ditado que as pessoas pronunciam dizendo assim, que o mal a gente se corta pelo meio. Não é assim que diz? É assim ou não é? Não, não é assim. O mal se corta pela raiz. E aí tem pessoas que estão cortando o mal pelo meio. Se você quer eliminar uma árvore, você corta, arranca ela pela raiz, ou você só poda ela? Se você podar, ela vai continuar brotando. No mundo espiritual é do mesmo jeito. Se você, amados irmãos, cortar o mal pelo meio, ele vai nascer novamente. Ou seja, se alguém está lutando contra você, se o diabo está lutando contra você, e você for debater com quem ele está usando, que seja com o filho, que seja com o esposo, que seja com a esposa, que seja com o vizinho, que seja com o amigo, ou com o conhecido, vai nascer tudo novamente. Mas se você for lá na raiz, que é o diabo, se você for lá na raiz, que é Satanás, que tem usado essas pessoas para atingir você em palavra, para dizer em palavras que vai entristecer o teu coração, aí você vai debater. Por exemplo, alguém chegar e dizer assim para você: olha, fulano falou mal de você. Aí você sabe que você não fez aquilo. Aí você: eu vou lá provar. Aí você vai lá, fala meio mundo de arraneira, meio mundo de palavras. Você não cortou o mal pela raiz, você cortou o mal pelo meio. E aí, amados irmãos, aquilo vai produzir, vai crescer, porque você vai ficar de mal com fulano, ou de mal com ciclano, e o ciclano vai falar mal de você. Aí que ele vai continuar falando mal, aí que ele vai passar a falar mal de você, porque ele vai dizer: olha, fulano é barraqueiro, eu nem falei de fulano, e fulano veio aqui em casa e falou tanta coisa para mim, e eu estou chateado. Agora eu não gosto mais dela, eu não gosto mais dele, agora eu não quero nem conversa mais. Aí você disseminou a guerra. Você, amados irmãos, está fazendo produzir o mal. Mas quando você vai lá na raiz, que é o diabo, você vai dizer: Satanás, eu sei que tu está mentindo, porque tu é o pai da mentira. Eu sei que tu está usando a boca deste homem, eu sei que tu está usando a boca desta mulher para se levantar contra mim. Mas em nome de Jesus, Satanás, eu te repreendo. Em nome de Jesus, Satanás, cai por terra. Aí você vai para a oração, aí você vai para o jejum. Aí você, se você orava 1 hora, você passa a orar 2, dizendo: Deus, eu não aceito o diabo usar essa pessoa para me afrontar. Eu não aceito o diabo usar este homem para me afrontar. Eu não aceito o diabo usar essa pessoa para me afrontar. Satanás, cai por terra. Solta o que em nome de Jesus, solta em nome de Jesus. Aí você vai ver, irmãos, que a coisa vai mudar. A coisa vai mudar. Aleluia, Jesus. No meio do casal, sabe como é que o diabo ele destrói? Sabe como é que o inimigo acaba com tudo? O diabo sabe o que você não gosta. O diabo, ele sabe do que você não gosta.
Por exemplo, a maioria dos casais hoje, irmãos, tem briga, tem contenda. É quando o homem ou quando a mulher fala mal da mãe. O diabo sabe que ninguém gosta que fala mal da nossa mãe. Aí o diabo, irmãos, usa um ou outro para dizer: a tua mãe não presta. Ah, mas quem não presta é a tua mãe. Aí, irmão, começa toda aquela bagunça, começa todo aquele rendezvous, começa todo aquele impedimento. E aí, irmãos, começa toda aquela guerra. Não é fácil você ouvir alguém falando mal da sua mãe, ou mal do seu pai, falar que não presta, falar que o teu filho não presta, falar que o teu filho não vale nada. Você ouvir uma coisa dessa, isso vai a tua adrenalina vai aumentar, e você vai perder, vai sair do controle e vai fazer qualquer coisa. O diabo, ele sabe do que a gente não gosta. Aí ele usa pessoas para nos provocar. Ele usa pessoas para nos provocar. Irmãos, eu não tenho medo do diabo. Quando ele usa algo que eu não gosto, ele usa as pessoas. Sei que é ele. Eu sei que é ele. Às vezes as pessoas dizem assim: mas você não vai fazer nada, você não vai falar nada. A vontade, irmão, é de falar tudo o que quer. Mas de repente eu dobro o meu joelho e digo assim: Senhor, eu sei que foi o diabo que usou ele. Eu sei que foi o diabo que usou ela. Satanás, sai da vida dele. Satanás, sai da vida dela. Em nome de Jesus, sai agora. Em nome de Jesus, tu vai sair de cima do que é meu. Tu vai soltar o que é meu. Em nome de Jesus, a vitória vai ser minha. A vitória vai ser minha. Em nome de Jesus. Aí de repente, irmãos, aquela pessoa que veio e falou mal de mim, aí ele chega assim dizendo: rapaz, houve-se um mal entendido, e não era daquele jeito que me contaram. E aí eu falei, mas eu quero te pedir perdão em nome de Jesus. Eu digo: eu te perdoo em nome de Jesus. É isso, irmãos, que o diabo, ele quer. Que nós perdemos o controle e perdemos a nossa bênção, perdemos a nossa vitória. Era isso que o diabo queria de Daniel, que ele murmurasse contra Deus, que ele murmurasse contra o Senhor. E Deus agora, irmãos, viu que havia uma guerra nos espaços, havia-se uma guerra, e Deus chamou um anjo de guerra. Um anjo de guerra. E disse assim: Miguel, desce lá e luta contra os príncipes das trevas. Luta contra o príncipe das trevas. Você imagina, irmãos, Daniel, ele queria apenas uma resposta de Deus. Daniel, ele queria uma resposta de Deus. Agora você vê o grau de demônio que foi designado do inferno para impedir, pela uma resposta, pela uma palavra. Olha o grau de demônio que foi levantado. O príncipe do inferno foi levantado para impedir a bênção de Daniel. Foi levantado, designado para impedir a resposta de Daniel. Agora imagina você, amados irmãos, que está pedindo a restituição do casamento, a restituição do filho, algo espiritual. Imagina os demônios que vão se levantar contra você. Imagina, irmãos, no mundo espiritual, os demônios que vão se levantar contra a tua vida.
Pastor, o Senhor está me passando medo para mim não pedir mais bênçãos. Ao contrário, eu estou te fortalecendo no nome de Jesus, para que você tenha mais coragem e saber que quando você for pedir algo para Deus, você terá ciência de que o diabo ele vai se levantar, mas ele vai se levantar para cair no nome de Jesus. Quem pode bater palmas e dar glória a Deus? Aleluia, Jesus. Deus, ele é o Deus que peleja, que guerreia por você. Você tem que entender, amados irmãos, que o que você pediu pode se levantar o inferno inteiro. Do que você está pedindo pode se levantar o inferno inteiro. Deus ele já decretou a tua vitória. Desde agora Deus ele já mandou o anjo para te abençoar. Desde hoje Deus já mandou o anjo para te entregar a vitória. Não importa quem vai se levantar, se vai ser o príncipe, se vai ser o rei do inferno, não importa quem vai se levantar, o Senhor Deus ele há de te dar a vitória. Ele há de te dar o milagre que você tem pedido do Senhor dos Exércitos. Quem crê, diga glória a Deus. Não importa quem era que vai se levantar, você já sabe como é que você vai vencer. O diabo ele vai te provocar no decorrer desta campanha. Ele vai te provocar no decorrer dessa campanha para que você venha murmurar. O diabo vai usar pessoas. O diabo ele vai se levantar com toda a força, porque ele não quer que você seja abençoado. Entenda, o diabo ele vai se levantar para que você não receba a tua bênção. Mas você já sabe qual vai ser o percurso da tua vitória. Quando o diabo vir para te afrontar, você diz: ah, Satanás, eu já sei que é você. Eu já sei que é você. Você vai ficar calado. Você vai ficar silêncio. E você vai lá na raiz e cortar a raiz. Você vai colocar o veneno lá no pé do teu inimigo e ele vai morrer. Ele vai destruir. O teu inimigo não é o teu vizinho, não é o teu marido, não é o teu filho, não é a tua mãe, não é teu tio, não é teu pai. Não, é o diabo. E o veneno, sabe qual que é? É a oração, porque o diabo ele não gosta de oração. Quando o diabo te afrontar, se der para dobrar o joelho aonde você estiver, dobre o joelho e diga: Satanás, eu sei que é tu, sai da vida dele, sai da vida dela, sai em nome de Jesus, a vitória é minha, eu vou vencer. Aí depois que o diabo usou essa pessoa para te afrontar, ele vai dizer: realmente, essa daqui é uma mulher de Deus. Realmente esse aqui é um homem de Deus. Realmente esse daqui é escolhido pelo Senhor. E o Senhor Deus ele vai pelejar pela tua causa. Deus ele vai pelejar pela tua vida. Deus mandou, irmãos, a vitória para Daniel. E ainda mandou o anjo que o justificasse. E mandou o anjo e ainda justificasse. E ele disse: olha, Daniel, desde o primeiro dia da tua oração, o Senhor já tinha ouvido ela. Desde o primeiro dia que você orava, Deus ele já tinha te ouvido. Deus, irmão, só poderia entregar a bênção a Daniel e pronto. Mas não, Deus ele é justo e reto. Ele se mandou que o anjo justificasse, dizendo: olha, a tua bênção já era para estar aqui. A falha não foi sua. A falha também não foi minha. A falha não foi de Deus. É porque tudo tem um tempo determinado. E este é o tempo que foi determinado para eu trazer a tua vitória. Este foi o tempo determinado para eu te entregar a tua bênção. Aleluia, Jesus. O Senhor Deus, amados irmãos. Hoje eu estava aqui à tarde, aqui em casa, chegou um irmão e disse assim: pastor, preciso que o senhor ore por mim, porque eu vou me separar, eu não dou conta mais.
Eu não sei mais o que fazer, pastor. Eu não aguento mais a luta, eu não aguento mais a prova, eu vou me separar. Eu digo, acalma. Diz, pastor, como se acalmar com tudo isso? Como se acalmar com essa dificuldade? Eu digo, respira. Mas não dá, não tem como. Diz, acalma o teu coração, Deus ele vai agir. Pastor, mas já há tempo eu venho lutando. Pastor, há tempo eu já venho pelejando. Eu não consigo mais de ser humilhado. Eu não consigo mais. Eu digo, olha, dobra o teu joelho e vamos orar. Eu vou orar por você. Eu coloquei as minhas mãos sobre o ombro dele, orei por ele, profetizei a vitória. E Deus tinha me mostrado uma revelação, e eu disse a ele, eu digo, olha, Deus ele está me dizendo aqui agora que o diabo ele cravou uma espada no coração da tua esposa. Eu via uma espada no coração dela. E ele disse assim, como assim, pastor? Eu não conhecia a história dele. Eu não sabia o que ele estava se passando. Mas o Senhor Deus, ele sabia. E eu disse assim, olha, Deus, ele disse para mim, eu vi uma espada travada no coração da tua esposa, e eu perguntava a Deus o que significa. Ela tem medo de te perder, mas também tem medo de perder a filha. Ela tem medo de perder a filha, mas também tem medo de te perder. O problema, amados irmãos, estava entre o marido e a filha, que na verdade não era filha, filha de criação. Ela disse, pastor, realmente é desse jeito mesmo. Realmente é desse jeito, lá em casa, pastor. Aí ele foi contar a história. Eu digo, espera, deixa eu passar o que Deus ele está me mostrando. E Deus fala comigo que da boca dela saiu palavras que ela ia se suicidar, que ela ia tirar a própria. Ela diz, verdade, pastor, ela disse para mim essa semana que ela ia se matar. Eu digo, e o diabo disse que essa semana, até domingo, o diabo ia ceifar a vida dela. Mas em nome de Jesus, este demônio caiu por terra. Este capeta que estava rungindo lá dentro da tua casa, ele vai cair por terra. Porque maior é Deus para te dar a vitória. Maior é o Senhor para pelejar pela tua causa. Maior é Deus que determina a tua bênção. O diabo vai soltar o que é teu. Em nome de Jesus, ele diga, eu creio, eu tomo posse da minha vitória. E você vê, amados irmãos, que o diabo ultimamente ele não está por brincadeira. O diabo ele está destruindo vida, jovem, criança, família. Mas o diabo ele vai soltar o teu em nome de Jesus. Quem crê diga glória a Deus. Eu quero convidar toda a igreja aqui à frente em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesta noite, em nome do Senhor Jesus.